Qual o seu sonho? Qual o seu desejo para os próximos anos? Casa própria, estudar, empreender. Para muita gente, sonhar nem sempre foi algo possível. E para o povo preto, alguns sonhos estiveram sempre muito distantes, quase impossíveis. Mas sonhar faz bem. E a melhor maneira de realizar é nunca desistir do sonho. No Estação Livre de hoje, a gente vai mostrar pessoas que tinham sonhos e seguem firmes com as suas realizações. Dá uma olhada. O Latin Grammy vai para... Em nome da estrela! Xenia França! O sonho é uma tecnologia. O sonho é através do sonho que a gente cria nossas experiências para o futuro. Luz do sol, que a folha traga e traduz. Vale a pena sonhar? Claro que vale. A gente nunca vive sem sonho. Sonho que nos move. Eu não vou mais me calar. Tenta entender que se você teve capacidade de sonhar e de imaginar, você consegue realizar. Ser reconhecido como solista também é um grande sonho para mim. Pretendo estudar bastante também para voltar para o Brasil e passar tudo aquilo que eu aprendi. Ela me ajudou muito. Minha mãe é a minha maior apoiadora nesse sonho. E guerreira, sim. Esse sonho nasceu desde criança, então desde novo eu pensei em visitar todos os países do mundo, só que era um sonho muito distante. E para a gente falar dessa garra necessária para realizar os sonhos, eu tenho o prazer aqui de receber a cantora Tássia Reis e o psicólogo e psicanalista Paulo Bueno. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tássia. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Cris. E a cantora e compositora baiana Xenia França, essa não abre mão de sonhar. E olha que ela já alcançou uma realização para poucos artistas. Venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em língua portuguesa com o disco Em Nome da Estrela, o segundo da sua carreira solo. O Latin Grammy vai para... Em nome da estrela! Xenia França! Gostaria de empezar agradeciendo al universo, a Dios, a Lorixas, Exu, Oxum, Laroigué. Em relação com a música, é uma construção. Tenho muitas referências na música, inclusive familiares. Meu pai era cantor, mas a profissionalização, meu desejo de ser cantora, ele veio depois que eu me mudei para São Paulo. Já me imaginei, assim, das mais diferentes profissões. Eu queria ser astronauta, eu queria ser patinadora no gelo, eu queria ser diplomata, mas eu cresci imaginando que eu seria jornalista. Cheguei a prestar vestibular para jornalismo, mas não rolou. Eu acabei começando a estudar publicidade, mas aí a música me abduziu. Pode chegar quando chispar a nave, eu vou cruzar a órbita pro novo mar. São Paulo, ali em 2008, era uma cidade que tinha muita a efervescência cultural de São Paulo era muito forte. E aí eu já estava começando a cantar, fazia parte de uma banda, até que uma hora eu senti que eu queria fazer parte de projetos mais autorais, que foi quando eu entrei no Aláfia. O Aláfia que vem com esse lance mais profissional, estúdio, estrada. Houve uma escola, assim, mas a universidade mesmo foi o Aláfia. Pássaros e corações flutuam no meu couro. Ela risca tintas pelos meus poros. A gente já estava com 3 discos. Eu estava com a sensação assim que eu já tinha contribuído assim bastante. Meu objetivo, na verdade, nem era sair da banda quando eu comecei a desenvolver meu trabalho solo. Mas quando eu fiz o trabalho solo, começou a rolar muito conflito de agenda. E aí, para não atrapalhar o processo de banda, eu decidi realmente voar com as minhas próprias asas. E aí fui trabalhar pelo projeto, que era lançar esse disco que leva o meu nome, Xenia, em 2017. Que já no primeiro ano já foi indicado
ao Grammy Latino como melhor álbum de música pop contemporânea em língua portuguesa e melhor canção com Pra Que Me Chamas. Por que tu me chamas se não me conhece? Por que tu me chamas se não me conhece? Imagina, eu acabei de ganhar um prêmio internacional, o maior prêmio da música, né, que é o Grammy Latino. Quando eu comecei a fazer, desenvolver, né, tipo, o projeto do disco, eu ainda não tinha muita ideia. Aí veio a pandemia. Eu passei um tempo, como todo mundo, absorvendo, entendendo o que ia ser. Bateram algumas ondas, umas bad vibes e tal. E aí, nessas bad vibes, eu comecei a me aprofundar muito mais em algo que já era minha pesquisa de vida mesmo, né? Astrologia, enfim, as leituras que eu faço, as meditações, e misturo tudo, candomblé com budismo, alquimia, física quântica, e as músicas foram vindo, Renascer é a primeira música. Deixa cura me encontrar no fundo da alma. Uma coisa que hoje em dia eu vivo coisas muito maravilhosas, muito incríveis, e todas as vezes que eu tô presente nessas cenas, eu me lembro da minha criança. Que ela que projetou tudo isso pra mim, porque eu era uma criança muito imaginativa, eu era uma criança muito sonhadora. Ela tá lá em algum lugar no tempo, criando a minha presença agora no mundo, essa cantora que vai e volta no mundo, cria discos, vive experiências fantásticas. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que o sonho é uma tecnologia. O sonho é através do sonho que a gente cria nossas experiências para o futuro. Que o meu trabalho continue, que a música continue me levando a lugares que eu ainda não sonhei, porque tem tanta coisa linda no mundo para ver, para viver. Eu quero viver tudo que a música quer me mostrar. Seu corpo será mais brilhante, a mente mais inteligente, tudo em superdimensão. Salve, Xênia França! Eu sou muito fã, assim como eu também sou muito fã de Tássia Reis. Tássia, você, assim como Xênia, além de serem amigas, também é cantora. Como é que foi pra você? Você sempre sonhou em cantar e compor? Porque você é uma ótima compositora também. Olha, não, na verdade. Acho que eu sempre tive uma noção de que eu era artista. Tipo, a alma de artista mesmo, né? Acho que é a coisa mais lúdica do artista, de sentir o mundo, ver o mundo, né? Mas eu não fui uma criança que ficava imaginando ser uma artista, ser uma cantora ou atriz e tal. Não era uma coisa que eu ficava imaginando. Eu brincava de fazer, mas eu não ficava pensando assim, quando eu crescer eu vou ser. Eu só brincava ali no momento, assim. E qual é essa relação com esses sonhos de infância? O que você lembra, assim, que você sonhava pra você? Acho que eu já quis ser jornalista. Acho que eu brincava muito disso também, de ser jornalista. Em algum momento quis ser escritora. Talvez a composição venha daí também, desse momento. Mas acho que o interessante é essa construção do sonho. Às vezes é tão distante pra gente, né? E eu venho aprendendo, na verdade, a sonhar, né? Então, acho que a música, para mim, ela foi acontecendo, porque eu comecei a escrever poesias e tudo mais, e aí eu descobri que eu podia escrever, descobri que eu podia cantar, quando eu comecei a mostrar, então não... Eu descobri que eu tinha uma voz linda. Olha, eu não achava que eu tinha uma voz, eu achava que eu cantava legalzinho, mas não achava que eu tinha uma voz e tal. Conforme a gente começa a mostrar para o mundo também o que a gente está fazendo, as pessoas também começam a acreditar naquele sonho, né? Teve uma amiga minha que disse isso, né? Conforme você acredita no seu sonho, você começa a acreditar tão forte que as outras pessoas começam a acreditar junto com você. Acreditar também, tem tudo a ver com o que a Xênia falou, que é a questão da tecnologia, do sonho ser uma tecnologia que pode nos alavancar, né? Mas Tássia trouxe a gente tem uma dificuldade maior de sonhar, se não me engano, acho que você está se referindo a pessoas pretas, periféricas, que essa é a nossa história, né? Sim. E aí eu estendo para você, Paulo, para essa população, o sonho ele é mais difícil devido aos desafios que são enfrentados aí diariamente?
Eu vou responder em 2 tempos essa questão. Primeiramente, eu diria que não é mais difícil para as pessoas negras sonharem no sentido de que nós temos condições, assim como a Xênia mostrou, assim como a Tássia tem mostrado, que é possível sonhar e realizar seu sonho. De partida, diria que não é mais difícil. Mas há um segundo tempo nessa resposta que eu acho que a própria fala da Tássia nos ajuda. O sonho enquanto projeção de futuro é uma construção coletiva. E quais são as condições coletivas que nos é dada para que a gente possa também aprender a sonhar? Essas condições, elas são muito precárias, porque é um contexto absolutamente racista esse que a gente vive e que coloca algumas barreiras para que a gente possa construir e dar solidez àquilo que a gente sonha. Então, nesse sentido, há uma dificuldade, mas que não é de âmbito individual de cada pessoa negra ou mesmo do grupo negro como se fosse uma característica inerente a nós. Pelo contrário, as condições sociais que colocam esses obstáculos, né? Essas barreiras para que a gente tenha dificuldade, às vezes não sobra tempo. E é na infância, Paulo, que que os sonhos mais nutrem o desenvolvimento da vida adulta? Como é que isso funciona na realidade? Pois é, a criança, ela também ela é dada uma outra tecnologia, que é a tecnologia do brincar, que é justamente a possibilidade de você sair dessa realidade imediata que se impõe a nós. E isso é fundamental, poder ter esse distanciamento do imediato. Diferentes contextos sociais vão dificultar essa possibilidade da criança se projetar, sonhar, sair para fora desse imediato. Quando você precisa responder a todo momento a uma determinada... Um exemplo. Poder não se preocupar em atravessar a rua com 5 ou 6 anos de idade. Quem está dentro de um condomínio fechado não tem a mesma preocupação que uma criança que desde sempre já está na rua, já está nas vielas, em diferentes contextos em que a própria preocupação, a preocupação com a própria segurança já é colocada como uma prioridade. Para dar um exemplo muito banal, mas que eu acho que vai falando um pouco sobre como essa questão do imediato pode ser vivido de diferentes formas por crianças em contextos distintos. Não, isso fica bem claro para mim, porque, por exemplo, a gente fala muitas vezes de realidades de crianças que já na infância, com 6, 7 anos, têm a dupla jornada, né? Estão cuidando de irmãos mais novos, estão estudando, estão cuidando de casa, e aí não sobra tempo, e você trouxe essa coisa do brincar, que foi muito bacana. Eu brincava de ser jornalista quando eu era criança. Era um brincar. E eu sonhei ser jornalista. Mas a gente ainda tem muito sonho para sonhar junto aqui no Estação Livre, tá? Só que depois do intervalo. Eu já volto, tá? Não sonha tanto assim não, porque eu quero você na volta. Estação Livre de volta, hoje falando sobre sonhos aqui e recebendo Paulo Bueno e Tássia Reis. Horas e horas de ensaio, movimentos precisos, equilíbrio. Essas são apenas algumas das palavrinhas que fazem parte do dia a dia de quem vivencia a arte do balé. Criada na zona norte do Rio de Janeiro, Ingrid Silva hoje é destaque da companhia Dance Theatre of Harlem, em Nova York. E é conhecida por mudar o mundo por meio das suas sapatilhas. E nós, do Estação Livre, fomos conversar com ela na sua passagem em Salvador para o lançamento do seu novo livro. Olá, meu nome é Ingrid Silva, sou bailarina clássica na companhia Dance Theatre of Harlem, moro em Nova York. Os meus sonhos são as coisas que me movem. Sonho para mim, eu acho que é a realização, né, de ser essa profissional que começou tão nova no projeto social e hoje em dia ser referência no mundo da dança e aqui no nosso Brasil também. Eu acho que o balé passa a ser uma ferramenta para que eu possa alcançar meus sonhos. Tem ferramentas aqui. Eu entro em uma companhia de dança nos Estados Unidos, tenho a oportunidade de me tornar uma profissional. Através dessa companhia, eu também danço o mundo todo. Tenho a oportunidade de conhecer culturas novas e também diversificar a própria cultura da dança. Acho que a dança me descobriu, a dança me trouxe para a pessoa que eu sou hoje. O balé é transformador e isso tem sido maravilhoso. Luz do sol
que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Eu acho que os livros, eles foram criados, né, para inspirar as pessoas, para trazer exemplos de superação, exemplos de histórias reais. Nós brasileiros somos aqueles que não desistimos nunca, a gente sempre trabalha muito em prol do nosso futuro, dos nossos sonhos, de proporcionar. Então a escrita, para mim, ela veio de uma maneira muito simples, muito orgânica. E a minha comunicação com os públicos também. Foi muito importante eu poder trazer uma história tão real que é do nosso dia. Os sonhos mais lindos sonhei. Tenho alguns sonhos para realizar, sim. Eu fico muito feliz por esses sonhos estarem na minha jornada, na minha vida. Eu quero criar, sim, o primeiro festival de bailarinas negras no Brasil. É um sonho que eu tenho muito grande. Eu adoraria também ter a minha própria marca de sapatilhas, né? Realmente diversificar o mundo da dança da melhor maneira possível e trazer esse sonho para uma realidade. A gente vai criando sonhos por aqui e por ali. Eu me imagino daqui a 10 anos. Eu acho que eu quero continuar inspirando as pessoas. Eu acho muito importante isso. Eu quero continuar trazendo oportunidades, criando novas narrativas no mundo da dança e fazendo com que a gente tenha momentos como esses, momentos importantes onde a gente pode se conectar de verdade com o nosso público e com a arte. Vale a pena sonhar? Claro que vale. A gente nunca vive sem sonho. Sonho que nos move. Eu acho que o que mais desperta a minha paixão é saber que todos os dias tem uma criança que se inspira com a minha história. É muito importante que você se inspire através da sua própria história, através da sua própria jornada. O seu sonho não é maior e nem menor do que qualquer outro sonho. O seu sonho é único e é seu. Que linda, Ingrid. Perfeita. Tássia, em algum momento, acho que a gente terminou o outro bloco falando muito dessa questão do sonho, do que representa o sonho na infância. Você entende que você sempre foi uma pessoa que sonhou muito? Você continua, depois de adulta, sonhando lugares para essa Tássia cantora, prêmios? Como é que é essa relação sua com o sonho? Eu acho que eu venho ressignificando a minha relação com o sonho, porque até então eu sempre fui muito de meta. Eu acho que eu confundia sonho com meta. Então eu demorava para estipular uma meta, vamos dizer assim. E porque eu sou uma pessoa muito determinada. Então, se eu decidir uma coisa, eu ia até lá e faria aquela coisa. Então, eu fui colocando metas, que eu acho que era um jeito mais racional para mim de ter um sonho. De alcançar. E de alcançar alguma coisa. Então, eu fui entendendo ao longo da minha vida que talvez fossem sonhos e não metas e que eu estava trabalhando. E quando que veio a virada de chave, assim? Como é que você descobriu? Porque agora até eu buguei aqui. Eu fiquei pensando, será que eu também estou fazendo a mesma coisa? Olha, recente, na verdade. Acho que pandemia e terapia. Muita terapia. Muita terapia, mas no começo da terapia a gente já começou a falar sobre isso. Porque eu sempre colocava metas possíveis e próximas, apesar de que na minha cabeça era possível, né? Mas, tipo, sei lá, lançar um disco não parece ser uma meta tão fácil, assim, né? Um sonho tão fácil. Mas aí você vai determinar um momento, um mês, uma data, ia né? determinando um caminho e ia conseguindo fazer aquilo de alguma forma. Então, talvez seja a minha cabeça que forjou um sistema para que eu entendesse como eu podia realizar coisas que pareciam impossíveis e aí eu traçava um caminho que parecia possível dentro da minha lógica, mas na verdade acho que não passava de um sonho. Então, fazendo terapia, comecei a entender que eu tenho sonhos e que não é um problema ter sonhos, né? Inclusive, a gente tem sonhos próximos e sonhos mais distantes também, né? Que não porque estão distantes que não vão se realizar, mas talvez a construção do caminho para chegar até nele seja um pouco mais longa. Mas talvez pelo imediatismo que eu tinha em poder ter uma carreira,
em poder ter grana, né, para me sustentar e tudo mais. Eu fui traçando esses pequenos caminhos, assim, até eu conseguir ter um grande sonho, uma grande meta, vamos dizer assim. Então, acho que hoje eu tenho sonhos, venho construindo, na verdade. Dá para dividir um aí pra gente? Venho me permitindo, na verdade, a você construir, se permite né? dividir um com a gente? Deixa eu pensar. Vai pensando, eu vou perguntar pro Paulo e aí depois você me conta. Tá bom. Vai guardando aí ao longo do programa, de repente até no final a gente divide isso aí com o pessoal. Tá bom. Ô Paulo, existe um limiar muito, eu acredito que muito sutil, quando a gente pensa no sonho, que é esse de acreditar, persistir e ser teimoso até, porque de repente a gente está persistindo num sonho que não tem um cenário positivo para que dê certo. Como é que funciona? Como é que a gente lida? Como é que o ser humano lida com a desistência do sonho? Pois é, o que eu acho mais importante é o motor de poder continuar sonhando. Justamente porque se é isso que nos possibilita pensar em nos projetarmos, né, para o futuro, vou entendendo que a gente precisa entender qual é a nossa posição no sonho, ou seja, quem sonha. São sonhos efetivamente nossos ou são sonhos do outro que nós estamos tentando realizar. E muitas vezes desistir do sonho é desistir de algo que não é nosso. Que não é nosso no sentido de que tem outros ali, né? E você descreveu um momento da minha vida, porque eu, por exemplo, vivi um sonho que não era meu, que era da minha mãe. E que aí, em um determinado momento, eu falo assim, opa, peraí, esse sonho não é meu, é de uma outra pessoa. Foi um pouco difícil desistir, teve uma certa dor, e acho que tem uma dificuldade, não sei se é real para todo mundo, mas queria saber para você, do seu ponto de psicólogo, de psicanalista, que o desistir é algo que o ser humano tem, o brasileiro principalmente, tem uma dificuldade de concretizar como algo que possa vir a ser positivo. É uma questão difícil, né? É uma questão difícil no sentido de conseguir responder à generalização do brasileiro. Mas eu vou entendendo que a desistência ela pode ser muito possível, porque na desistência a gente também acaba se conhecendo. Agora, o que motiva essa desistência? O nosso abandono do sonho, seja por particularidades da nossa vida, ou por entendermos que esse sonho não é nosso, ou porque os obstáculos que foram colocados são obstáculos que fazem com que nós não acreditemos no nosso potencial diante dessa realização. E aí eu acho que é muito mais problemático, porque é poder construir as condições para a realização de sonhos da população, independentemente do seu ponto de partida. Quero contar para vocês agora uma história. O Felipe Éfiro largou a carreira do direito para seguir o sonho de ser modelo. E deu certo, gente. Faz 7 anos que ele está desfilando pelas passarelas e vem conquistando cada vez mais visibilidade e planeja alcançar novos voos. Ele também é cantor e se prepara para se lançar como ator. Sou da Bahia. Feira de Santana, ali 1 hora de Salvador, do ladinho. Aí fiz 18, já vim para São Paulo. E foi quando já vim para São Paulo para começar a carreira. Foi quando já tudo foi fluindo. Era o que eu queria, era um sonho meu, mas eu não fazia ideia o que eu tinha que fazer para poder conseguir desenvolver isso. E tá aqui hoje, tipo, depois de 7 anos, ainda com a imagem criada no mercado, um reconhecimento, tudo isso que eu valorizo muito. Foi por conta de toda essa saga que foi trilhada, né? Eu sou cantor, eu sou modelo, eu amo criar, eu sou agenciado, eu trabalho com a Mega Models, sou um futuro ator. Eu não vou mais me calar e pensar que tanto faz. Eu sou um sonhador, a verdade é essa, eu gosto de sonhar. Eu gosto de sonhar e aí a gente já consegue concretizar. Mas o sonhar já idealizando o que é que a gente pode fazer para poder conseguir. Não gosto só de sonhar, eu gosto de acordar e executar. Eu tava num ônibus, parecia uma cena de filme, eu ia descer para o ponto da minha casa
e eu vi um banner, um flyer preso na porta para quem ia descer ver, falando procura-se novos modelos, procura-se new face. E eu anotei o número na cabeça porque meu celular estava descarregado, cheguei em casa, liguei para eles, fizemos todo o processo. E eu ganhei em primeiro lugar esse concurso e eles me trouxeram para São Paulo para poder começar a carreira. Foi quando realmente começou toda essa trajetória. Por eu ser um homem preto gay, faz com que as coisas, claro, se dificultem os caminhos de acessibilidade, mas eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo todos os dias para poder fazer com que isso não seja uma questão e para mostrar que outros pontos meus sobre a criatividade, sobre a performance. Eu acho que tudo isso supera todas as barreiras que a gente tem que enfrentar todos os dias. O próprio talento faz com que as nossas conquistas sejam suficientes. Eu ouvi muita coisa que eu poderia não estar aqui hoje. E assim, não é só de 7 anos, é desse ano também, de ouvir de pessoas que eu deveria talvez já mudar de carreira, eu deveria desistir, que isso não era pra mim. Não é fácil construir uma carreira de modelo, uma carreira onde sua imagem seja conhecida nacionalmente. E eu sou muito feliz disso estar acontecendo, ter acontecido comigo. Eu, como homem preto e gay, se eu tivesse pensado que eu não conseguiria, eu não teria a audácia de ter conseguido tudo que eu consegui. Tenta entender que se você teve capacidade de sonhar e de imaginar, você consegue realizar. Segue em frente. Ninguém realiza nada parado em casa. Então, assim, acorda, toma teu banho, age, bora fazer. Pode cortar. E a gente vai continuar conversando. Mas antes, eu vou deixar vocês com um dos meus clipes favoritos de Tássia Reis. Eu já volto. Todo dia, que hoje é dia de não ter preocupação. Descansa, porque cansa, tá no corre todo dia. Mais um dia, correria e tão pouca diversão. Amor, vem ser meu dia bom. Deixa todo dia, que hoje é dia de não ter preocupação. Descansa, porque cansa, tá no corre todo dia. Mais um dia, correria e tão pouca diversão. Estação Livre de volta. Hoje nós estamos aqui sonhando, e eu tô sonhando junto com Tássia Reis e com Paulo Bueno. Ocupar um lugar de destaque na música erudita não é tarefa fácil para jovens negros. O saxofonista Samuel Alves furou essa bolha, gente, e foi o vencedor do concurso de Jovens Talentos do programa Prelúdio em 2022. Desde os 5 anos eu faço aula de música em Arujá, na Escola Livre de Música. Arujá, que é minha cidade natal. Minha casa sempre teve música, assim, tanto meu pai tocando os hinos da igreja, minha mãe escutava muito os hinos da igreja e, no geral, foi isso, assim, eu escutava bastante coisa da igreja. Eu comecei a tocar na igreja mais ou menos com 9 anos de idade e o sonho foi só alimentando meu coração de tocar saxofone profissionalmente. Eu vi a primeira vez o saxofone clássico mais ou menos em 2015 ali, numa masterclass que eu fui assistir, e ali foi onde eu me encantei mesmo assim pelo saxofone e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, que é um som diferente, um som aveludado, um som doce e um som que encanta. A primeira vez que eu toquei saxofone eu tinha mais ou menos ali 8 anos de idade. O Prelúdio eu sempre acompanhei, assim, eu sempre assistia os anos anteriores, né, assisti muito e eu achava meio surreal, assim, sabe, participar daquilo, foi quando você meio que não acreditava que eu poderia participar. E aí eu acabei fazendo, passei da seleção e aí eu fiquei muito feliz, assim, eu lembro até hoje da minha emoção de ter passado da seleção e aí eu comecei a estudar bastante, muito mesmo, para
conseguir seguir, né, no programa. Eu acho que eu sentia mais responsabilidade, assim, sabe, de querer fazer o meu melhor e de querer chegar até o fim mesmo, mas eu não sei se eu acreditava muito, mas eu paguei para ver e fui estudando muito, e ser vencedor foi, assim, uma emoção imensa, assim, tanto que eu chorei na final, né? Foi muito emocionante para mim, assim, foi sem palavras. Vencedor do Prelúdio 2022 é Samuel Alves! Eu só quero agradecer minha mãe, meu pai, porque sem eles eu não estaria aqui, minha namorada e a Deus, principalmente. Com o Prelúdio eu ganhei a bolsa na Academia Franz Liszt, em Budapeste. São 2 anos de bolsa. Estudar na Europa é um dos meus sonhos, assim, estudar fora do Brasil é um dos meus grandes sonhos. Ser reconhecido como solista também é um grande sonho para mim. Pretendo estudar bastante também para voltar para o Brasil e passar tudo aquilo que eu aprendi, mudar a história do saxofone no Brasil também e elevar para outro patamar. Eu me sinto muito gratificado assim, por tudo que eu já conquistei, mas eu sinto que eu posso chegar muito mais longe ainda. Eu sinto que tem muita coisa para aprender. Assim. Às vezes eu paro e falo, nossa, foi uma caminhada, mas ainda tem muito para caminhar. Eu sempre percebi, assim, eu ia assistir concertos da USESP ou Teatro Municipal e eu prestava atenção. Se tivesse 2 negros, assim, era muito. Quando eu ganhei esses concursos, Prelúdio, Jovem Solista da USESP, eu acho que quando eu parei para pensar nisso, assim, foi que me deixou mais impactado, sabe? Que eu posso estar ajudando outras pessoas negras a lutar e ver assim, que nós conseguimos também. Parabéns, Samuel. Boa sorte aí nessa jornada em Budapeste. Tássia, como foi a sua infância? Porque tem muitos artistas negros que carregam um sonho e uma responsabilidade de conquistar financeiramente para mudar a vida da própria família. Como é que foi? Esse sonho existiu na sua vida? Ou você conta uma outra história enquanto pessoa negra? Existiu, mas acho que os meus pais, eles foram muito importantes assim na minha construção artística, talvez por serem artistas de alma, assim como eu também falei antes e tal. Eles não podaram. Como chama seus pais? Miriam e Benedito. Miriam e Benedito. Beijo, mãe, pai. Eles não impediram que eu fosse artista, né? Inclusive, eu falei disso recentemente numa outra entrevista, que acho que é muito importante. Com a minha colega Didi. Com a Didi, beijo Didi também. Eu acompanhei a entrevista. Você acompanhou? Acompanhei, linda a entrevista. Porque acho que esse pragmatismo, né? Ele acaba minando muitos sonhos, né? Sim. E não só os sonhos, como a personalidade, acho que é a construção da gente enquanto ser humano, né? Enquanto indivíduo. E eu sinto que os meus pais tiveram essa delicadeza de, apesar de não terem dinheiro, eles tinham essa sutileza, essa delicadeza de conseguir manter em mim uma artista, né? Não impedir que eu quisesse fazer as coisas que eu queria fazer, as minhas próprias brincadeiras, porque eu brincava muito de ficar na frente do espelho, interpretando, e gostava de dançar, então a arte fui dançar. Sempre fez parte da história de Sempre fez parte. Apesar de ter alguns momentos mais críticos dentro da nossa vida, acho que na minha adolescência, quando o meu pai foi mandado embora da empresa que ele trabalhava, e a gente passou algumas dificuldades, mesmo ali, acho que foi até o limite, assim, sabe? Quando eu fiz 18 anos, que eu já dançava, já tinha terminado a escola, já estava dançando dançava desde os 13, há uns 5 anos, mais ou menos. E já dançava profissionalmente nessa época? Semi-profissional, porque eu não ganhava dinheiro, mas só faltava isso, na verdade, porque eu dançava, sempre levei muito a sério tudo, então
eu ensaiava de 5 a 7 dias na semana, assim, era uma coisa muito séria pra mim. E acho que quando eu fiz 18, que o calo apertou e meu pai teve que falar comigo. De, olha, agora a gente precisa que você trabalhe, a gente vai precisar que você ponha dinheiro aqui em casa também, assim, sabe? Então, acho que nesse momento, eu acho que foi um impasse pra mim, porque foi um momento que eu cogitei ser mais objetiva, né? Ser mais pragmática, mas... Por necessidade, né? Por uma necessidade. Que eu Mas acho no fim eu consegui um emprego que eu conseguia dançar ainda. E quando esse emprego, quando foi afunilando, eu vi que eu tinha que fazer uma escolha, que era seguir um sonho ou tentar suprir uma necessidade da minha família, da minha casa, imediata, né? E aí eu meti o pé. Você meteu o pé. Eu falei, eu vou ter que ir atrás disso, porque eu enxergava... E fez a escolha certa. Enxergava que... Ainda não achava que ia fazer música. Eu fui fazer moda, fui fazer alguma coisa. Eu só enxergava que eu era capaz, que eu era inteligente e que eu podia trazer mais retornos se eu fizesse coisas com quem eu lidasse bem, assim. Então, é engraçado de pensar a construção, porque para mim fazia sentido essa lógica, entendeu? Podia ser um sonho, mas eu fui pragmática dentro da minha construção, da sua construção. E não do que estava imposto, né? Tem uma outra pessoa que eu quero te mostrar que também foi pragmática dessa mesma forma, porque quando tudo conspirava contra, Daniela Ribeiro resolveu apostar no seu sonho. Ela e a mãe estavam desempregadas e aí ela resolveu correr atrás da carreira de fotógrafa. Hoje, a Daniela trabalha no seu próprio estúdio, ali em Paraisópolis, aqui na Zona Sul de São Paulo. Sonho para mim é aquilo que te move, é você sonhar, imaginar e sair em busca de realizar. É algo que te motiva a acordar todos os dias, é algo que te impulsiona a lutar, acordar e buscar. Para mim, sonho é isso. Antes eu ficava na minha cama só imaginando como seria estar no meu estúdio. E na época eu estava desempregada. Mas o que eu fiz? Eu fui atrás desse meu sonho. Eu saí, arregacei as mangas e fui e tornei isso uma realidade na minha vida. A fotografia para mim era um sonho, hoje já é uma realidade. Eu fui mandada embora do meu emprego. Era um emprego onde minha chefe era muito abusadora, sofria muito nesse emprego. Eu era auxiliar administrativo e eu sofria muita pressão. E ali, naquele emprego, com base de muita pressão, muita humilhação, eu parei e comecei a pensar, o que eu gostaria de fazer, o que a Daniela gostaria de fazer. E eu fui pesquisar e eu descobri que eu gostava muito da fotografia, desde criança, eu gostava de foto, de tirar foto. E aí eu peguei toda a minha rescisão e investi nesse meu sonho. Na época minha mãe estava desempregada e eu fiquei desempregada. Eu era o sustento lá de casa. E eu me lembro quando eu cheguei em casa e falei, me mandaram embora. Eu vi a cara de desespero da minha mãe. Aí a gente teve a ideia de fazer as cocadas para agregar renda também lá para casa e para mim. Minha mãe fazia as cocadas, ia trabalhar e eu saía para vender. Aqui na frente de casa a gente colocava uma placa, né? Foi, mãe? A gente colocou uma placa de vende cocada, aí os vizinhos já vinham procurar aqui as nossas cocadas. Aí foi que eu tive a ideia de deixar em alguns escritórios, de deixar em salão de cabeleireiro com as minhas amigas que eu conhecia, né? É uma época assim que a gente tinha que gerar dinheiro para ajudar ela, né? Porque o meu salário geralmente não dava para pagar a mensalidade do curso dela, né? Então a gente tinha que pôr a mão na obra para fazer alguma coisa, né? Era só para alimentar, sustentar aqui em casa o dinheiro, né, que a gente tinha.
E eu precisava comprar meu equipamento, eu não queria mais trabalhar em outra coisa que não fosse a fotografia. Eu acho a arte dela uma coisa mais linda, né? O trabalho dela é um trabalho muito lindo, perfeito, ela dedica bastante, sabe? Ela me ajudou muito, minha mãe é minha maior apoiadora nesse sonho, e guerreira, sim. Porque ela manteve as pontas lá em casa, porque eu não tinha dinheiro pra nada, nem pra condução. Hoje eu tenho meu estúdio de foto, eu estou no meu segundo estúdio. Também foi uma batalha para conquistar. Meu estúdio é na comunidade de Paraisópolis. Então eu fotografo gestante, eu fotografo criança, eu fotografo newborn, eu fotografo aniversários, adulto. E eventos eu pego batizado, casamentos. Se o sonho é legítimo, você não vai desistir e aquilo vai se tornar realidade. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu fiquei muito emocionada ali com o sonho da Daniela, porque eu também sou essa jovem negra que a minha mãe precisou abrir mão ou fazer outras escolhas para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. A minha mãe, por exemplo, foi trabalhar como empregada, trabalhadora doméstica, para que eu pudesse fazer um curso de inglês, para que eu pudesse me vestir melhor quando eu comecei a procurar emprego. E então eu enxergo aí na história dela, na minha, uma presença muito grande das mães abrindo mão de próprios sonhos para que os filhos consigam realizar os seus sonhos. E isso é muito forte para a população preta, né, Paulo? E ainda mais porque a gente sabe que é uma população que quem mais conduz os lares são as mulheres, né? Uhum. Eu gostaria de trazer uma imagem, né? Um dos grandes pensadores a respeito da questão do sonho e que coloca ele em um outro lugar na nossa cultura é o Freud. E ele tem uma imagem que é uma expressão que é o trabalho do sonho, né? O sonhador trabalha. E eu penso no trabalho da costureira, tomando como imagem uma colcha de retalhos. Quando a sociedade não nos fornece os retalhos necessários para a gente poder construir os nossos sonhos, de alguma maneira esses retalhos terão que se apresentar. E a mulher negra, historicamente, ela tem esse lugar de proteger retalhos e entregar esses retalhos aos familiares, aos filhos, aos maridos, aos irmãos, para que a gente possa, de alguma maneira, fazer a costura disso que não existia para algo que passa a existir, que é essa nova colcha de retalhos que é o nosso sonho. Uma forma da gente narrativizar e elaborar também aquilo que poderá ser transformado em um projeto de futuro. Então, essa é uma história como a da tua mãe, como outras tantas histórias das mulheres negras que nos antecederam, que me parece que não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Eu até me lembrei agora de um trecho de um poema da Maya Angelou, Eu Me Levanto, nós somos os sonhos e a esperança do homem escravizado. Isso se conecta muito com um verso de uma letra do Emicida com a Ivete Sangalo, que ele fala trevo, figurinha e suor na camisa. Eu sou o sonho dos pais, que eram os sonhos dos avós, que eram os sonhos dos meus ancestrais. Essa frase faz sentido? Essas duas frases fazem sentido para você, Tássia? Faz muito sentido. Acho que dentro dessa construção toda, né, pensando assim, acho que a liberdade de poder ser quem a gente é, né, da nossa individualidade, e de talvez ter a possibilidade de costurar, né, esses retalhos, criando um sonho que não é só nosso, né, no fim do dia, apesar de ser uma construção nossa, acaba sendo carregado de informações e de desejos, de sonhos de outras pessoas que vieram antes da gente, né? Então, chega a ser um pouco pesado, né, no sentido de como eu vou carregar o sonho de tanta gente, né? Essa responsabilidade toda. Mas eu prefiro acreditar e pensar que eu, conseguindo realizar os meus sonhos, talvez já esteja fazendo valer a continuidade, né? Eu tive uma conversa dessa com o meu pai, porque o meu pai... Conte-nos, meu pai é um cara muito inteligente.
e infelizmente não conseguiu realizar todos os sonhos dele, né, de indivíduo. Mas eu venho realizando alguns sonhos que ele já teve, né, assim como da minha mãe também. Então, dentro dessa conversa, ele fala, eu sinto muito por causa disso e tal, eu queria ter proporcionado mais coisas. Acho que tem essa coisa também, né, da cobrança, da frustração, que às vezes os nossos pais, os nossos mais velhos carregam. E eu falei isso para ele, dentro da conversa. Falei, bom, se eu estou realizando coisas hoje é porque você e a minha mãe e os nossos, né, os seus pais, meus avós, proporcionaram isso para mim. Então, por que será que a gente pensa que o sonho nasce e morre com a gente, né? Quando, na verdade, ele se estende. Então... Se estende. E quando a gente está falando de populações vulneráveis, a gente passa o sonho para a geração futura, que é essa geração dos nossos filhos, para que a gente possa, junto com eles, né, realizar e ter até mesmo acesso a novas posições financeiras. O sonho não vai parar por aqui, tá? Depois do intervalo, tem mais. Eu já volto. Estação Livre de volta e hoje a gente está mostrando gente que realiza os seus sonhos aqui no programa. Robson de Jesus largou a profissão de gestor hospitalar com um único objetivo: conhecer todos os países do mundo e se tornar o primeiro homem negro a fazer essa jornada completa. O Robson conversou com a gente de forma remota porque ele estava realizando uma travessia de barco da Tailândia para o Laos. Esse sonho nasceu desde criança, então desde novo eu pensei em visitar todos os países do mundo, só que era um sonho muito distante, que eu jamais imaginei que poderia ser real. Porque quando a gente fala de sonhos, principalmente nós que vêm da periferia, é algo um pouco distante, né? E agora, aos 35 anos, eu tô zerando todos os países do mundo. Então, quando a gente fala de sonho, mesmo vindo da periferia, tendo toda a dificuldade, a gente cria algumas oportunidades e as coisas começam a acontecer. Então, até agora, eu visitei 149 países em 19 meses e normalmente eu passo uma média de 3 a 5 dias em cada país. Dessa vez, a gente está na República Democrata do Congo, direto de Damasco, na Síria. Estou direto da Líbia, um dos países mais fechados do mundo. Dessa vez, estou aqui em Aarau, um dos lugares mais bonitos quando a gente fala de Suíça. Eu estou quebrando um recorde do Guinness Book, onde eu serei o homem mais rápido a visitar todos os países do mundo. E o interessante é que hoje a gente tem uma população mundial de 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, apenas 150 visitaram todos os países do mundo. E dessas 150, nenhum é um homem negro. Eu serei o primeiro homem negro a visitar todos os países do mundo, segundo o Guinness Book. Hoje, o que mais me motiva a fazer o que eu estou fazendo é a questão da representatividade. Questão de ser exemplo ali para uma outra pessoa negra. Porque quando eu decidi fazer esse projeto, eu fui buscar algumas inspirações e eu tive muita dificuldade, muita, de encontrar viajantes negros no Instagram. Olha, uma das maiores dificuldades foi a questão, primeiro, da barreira do idioma, né? Então, eu me lembro quando eu saí, eu falava pouco inglês, e hoje eu venho evoluindo bastante, hoje eu venho aprendendo outras línguas, falo até um pouco russo. Eu não tenho patrocínio ainda, isso está sendo um dos meus grandes desafios, monetizar na internet. Então, eu passei por alguns países que estão em guerra, como Ucrânia, Rússia, Níger, Gabão, Burkina Faso. Muitos deles eu fiquei com medo, vou ser sincero, principalmente ali no centro, na região centro-oeste da África. Eu me lembro que eu cheguei na República Centro-África, tinha aquele monte de tanque da ONU andando. Você vê o pessoal de capacete da ONU, aqueles tanques andando na rua. Eu falava, meu Deus, me protege me protege para entrar e para sair do país. Então, esse era meu pedido, sabe? Para ele sempre me proteger na entrada e que ele deixasse eu sair também. Tem alguns lugares que me marcou muito. São eles o Japão, me marcou muito pela educação, pela culinária, pelas pessoas. Tailândia, que foi meu país número 1, eu sou apaixonado pela Tailândia. E tem o Vietnã, no qual eu me apaixonei pela comida e o povo
e fiz um passeio lá no qual me marcou muito também, do Halong Bay. Aí na África tem a Tanzânia, então eu tive a experiência de conhecer o Zanzibar. Poucas pessoas conhecem, mas é quase que uma Maldivas na África. Na Europa, eu gostei muito da Suíça. Então, subir os Alpes suíços lá foi algo incrível. Hoje, viajar significa liberdade, tá? Acho que quando viaja, a gente tem essa opção de viajar, a gente tem a liberdade ali de conhecer mais pessoas, de aprender muitas coisas, de ter insights, de conhecer culinárias. Então, quando a gente nos permite a ter essa liberdade, a gente começa a mudar para melhor. Vira, lapida, o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Tássia, bora falar de futuro, então? Quero saber quais que são os seus sonhos. Tem algum aí que dá para dividir com a gente? Deixa eu ver, acho que um sonho que eu tenho e que eu posso dividir, talvez seja de realizar um dos sonhos de criança e ser apresentadora de TV. Olha, amei! Adorei! Você acha que eu levo jeito? Eu acho, super, super. Inclusive, você apresentou um programa numa rádio recentemente, né? Então, já demonstrou que tem talento. Obrigada. Conte comigo para te ajudar nessa empreitada. Amo. Paulo, e o que a gente precisa como ponto de partida para alcançar os nossos sonhos? Bom, primeiro eu acho que é essa possibilidade de continuar sonhando, acho que isso é fundamental. Agora tem um outro ponto que o oposto de sonhar não é o pesadelo. É verdade. O oposto é o despertar. Então acho que quando a Tássia fala, né, sobre, eu tive um processo até os 18 anos de idade, que chegou um momento que falou, olha, a realidade é essa, é algo muito comum para a população negra, tanto no sentido de uma realidade material que se impõe, como do racismo enquanto uma realidade que faz com que nós despertemos do nosso sonho. Então, mais do que começar a sonhar, porque acho que esse é um movimento natural que está ali desde a infância, poder continuar sonhando, poder dar continuidade para o sonhar. Isso é fundamental, muito mais do que o ponto de chegada. Ô Paulo, e você, o que você imagina, o que você sonha? Acho que quero saber dos dois. O que vocês sonham pensando no coletivo, porque eu acho que nós, enquanto pessoas pretas, nós somos bastante coletivas. Para a população preta brasileira, o que você sonha e imagina que a gente possa alcançar? Que a gente possa ter iguais condições. Eu sei que é quase um sonho utópico no sentido da imediatez, porque está um tanto quanto distante, existe o racismo que segura essa onda, mas a gente continua lutando para poder garantir esse direito. Tem uma imagem que eu gosto bastante, ainda sobre as ancestrais que permitiram com que nós sonhássemos e ofereceram os retalhos para a construção do nosso sonho, que são as primeiras ancestrais afrodiaspóricas. Aquelas mulheres que tiravam um pedaço do pano no transporte atlântico, né, de África até o Brasil, para fazer a Baiomí. Ali elas falavam, aqui existe uma criança, essa criança se define por brincar e por sonhar. Com o que ela vai brincar, não importa, mas ela precisa brincar e ela precisa sonhar. Que linda essa referência. E a Baiomí, que era uma boneca, né, feita com esses retalhos dos tecidos das roupas que elas estavam vestindo aí nesse momento. Muito bonita essa referência. E você, Tássia, o que você pensa, o que você sonha para um coletivo de uma população preta? Olha, eu venho me preocupando, na verdade, acho que com as questões climáticas atuais, assim, acho que eu fico pensando, tenho muitos sonhos, mas será que vai dar tempo de realizar todos eles se a gente não se organizar agora em relação, acho que não só a população preta, mas para todo o planeta. Mas principalmente porque geralmente são as mais afetadas pelo racismo ambiental também, né? Que assunto do qual eu não sei profundamente, mas que venho me preocupando sobre a realidade, assim, da existência, né? Para a gente poder sonhar, acho que tem que garantir algumas coisas básicas da nossa sobrevivência. E isso é uma das coisas que vem me preocupando, assim, atualmente.
Que bacana, gente. Estou muito feliz de ter tido vocês aqui. O meu sonho é que a gente possa seguir com o Estação Livre por muitos anos e receber convidados aqui ao meu lado, tão potentes quanto vocês, para que a gente possa mostrar para a população brasileira a nossa capacidade intelectual, a nossa expertise para transformar o mundo. Muito obrigada. Prazer. E o Estação Livre vai ficando por aqui, mas você já sabe que pode rever todo o nosso conteúdo acessando o nosso canal no YouTube ou no Cultura Play. Semana que vem eu estou de volta e desperte-se. Paulo disse, o oposto de sonhar é despertar. Desperte, faça acontecer e me encontra na próxima sexta-feira. Até lá. Com muita coragem a gente tá de pé, a gente segue em frente. De cabeça erguida e sonhos pra viver, nada segura a gente, ninguém segura a gente. Foco, respeito, paz e esperança, essa é a missão. Pelos meus peço força, saúde na vida, muita proteção. Só pra gente sempre vai nascer. Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar.